Concedo a palavra ao senhor Antônio Carlos de Almeida Castro, que tem até 20 minutos. Se precisar de mais algum tempo, nós concederemos. Muito obrigado. Tem a palavra. Eu prefiro. Alô. Alô. Bem, boa tarde, senhor presidente e relator, meus colegas de mesa. Primeiro, eu queria registrar a enorme alegria e honra mesmo de estar falando aqui na Câmara dos Deputados num assunto tão importante. E eu pensei, quando fui convidado para vir aqui, que o apontamento puro e simples dos pontos importantes desse projeto que está em discussão, e ainda bem que está em discussão nesta casa, já tem sido feito de uma forma bastante técnica, de uma forma bastante ampla, por pessoas com o quilate do meu querido amigo Luiz Flávio Gomes, que vai hoje poder tecer os comentários devidos aqui. Eu não vou fazer nenhuma palestra, eu não sou professor, eu sou advogado, militante da área criminal e operador do direito. Então, o que eu acho que posso contribuir para a reflexão, e comentava ali fora que a grande vantagem hoje da advocacia é que ela consegue ter voz. Com todo o momento delicado que nós passamos no país, nós conseguimos ter voz, como, por exemplo, a honra de estar sentado aqui nessa casa. Eu acho que o que posso fazer para a reflexão, que poderá de alguma forma contribuir, é imaginar, senhores deputados, o contexto com que se deu até a apresentação dessas 10 propostas. Por que que nós, nesse momento histórico do país, em que estamos vivendo um momento punitivo, estamos vivendo um momento monotemático, onde praticamente só a acusação tem voz e vez nos grandes meios de comunicação. Por isso, repito, a importância fundamental da defesa e dos intelectuais do direito ter também voz aqui nessa casa. Eu penso que poderia, de certa forma, contribuir é fazer uma reflexão e pontuar, evidentemente, os pontos que julgo relevantes nesses projetos, para que nós possamos entender por que que, neste momento, eu costumo dizer que o país passa um momento extremamente delicado. A Lava Jato, que na verdade é o pano de fundo que veio dar origem a esses projetos, felizmente existe com o vigor que existe, com a profundidade que existe, com o apoio popular e de boa parte das camadas das pessoas que pensam o direito. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o avanço na investigação da Polícia Federal, uma Polícia Federal hoje que não fica a dever nada a nenhum país do mundo, o aprimoramento técnico do Ministério Público, que faz um trabalho bastante rigoroso, e a resposta do Poder Judiciário, se faz absolutamente necessária, porque, evidentemente, ninguém aguentava mais, ninguém aguenta mais a corrupção ao ponto que chegou no país. No entanto, é necessário que nós, operadores do direito, e nós, advogados criminais, tenhamos a liberdade de apontar aquilo que julgamos seus excessos. Eu escrevi um artigo já há algum tempo na Folha de São Paulo, que julgo ser atual, que diz: que país queremos? Nós queremos, todos nós queremos. Eu não permito dizer que juiz algum, delegado algum, promotor nenhum, vai dizer que quer o enfrentamento à corrupção mais do que eu, mais do que um deputado, mais do que um funcionário dessa casa. Todos nós queremos esse enfrentamento. Como fazer esse enfrentamento é que vai significar que país nós vamos sair do outro lado. Se fizermos o enfrentamento nas balizas constitucionais, com as garantias constitucionais preservadas, com a ampla defesa, sendo ouvido o cidadão no momento em que estiver sendo processado, esse enfrentamento poderá demorar um pouco mais, o que é normal, porque o Estado Democrático de Direito tem, evidentemente, alguns rigores que têm que ser seguidos. Nós sairemos um país melhor após esse enfrentamento ou durante o enfrentamento. Se, no entanto, fizermos esse enfrentamento, passando por cima das garantias fundamentais, com desprezo ao devido processo legal, à dignidade da pessoa humana e à ampla defesa, nesse enfrentamento o país sairá obscuro e sairá um país. A apresentação, no meu ponto de vista, dessas medidas
vem nesse momento monotemático onde só a punição tem voz, porque senão nós não conseguiríamos entender a ousadia, até certo ponto, do Ministério Público de propor medidas tão reacionárias que afastam completamente o direito individual das pessoas, medidas, momentos, direitos que foram conquistados ao longo de anos e anos de civilização, não só dentro do Brasil. A ousadia de propor o uso da prova ilícita, num critério absolutamente aberto de boa-fé. Boa-fé o que é boa-fé? É o policial que acha que está salvando o país da corrupção? É o Ministério Público messiânico que acha que ele pode passar por cima de tudo, que o que interessa é o fim da investigação? A ousadia de propor o afastamento cada vez mais da força do habeas corpus, esse teste de integridade, sinceramente, uma proposta fascista, que é espantosa, só pode existir porque realmente há um recrudescimento do processo penal brasileiro. Nós não podemos ter falta de coragem de dizer. Temos que apoiar a Lava Jato, temos que apoiar os avanços, o Ministério Público, a Polícia Federal e o Poder Judiciário. Mas temos que apontar aquilo que julgamos ser os excessos e os atrasos, porque vir falar hoje em aumento de pena, como se alguém que for operador do direito no mundo moderno ainda acreditasse que o aumento de pena é meio de diminuir a criminalidade. Querer colocar como crime hediondo tal ou qual crime, o crime de corrupção. Ora, com a devida vênia, a expressão crime hediondo pressupõe um crime bonzinho. Não, esse é hediondo, o outro crime é bonzinho. O crime é crime. O que inibe é a certeza da aplicação, é a efetividade do processo penal. Isso é que inibe a criminalidade. Então, eu penso que no momento em que fazemos esse enfrentamento, por que eu me permito falar do contexto em que se vê ações dessa gravidade propostas pelo Ministério Público e propostas, eu, senhor presidente, não tenho preocupação, não me comovo com as tais 2 milhões de assinaturas. Eu faço uma aposta. Duvido que 1% das pessoas que assinaram esses 2 milhões de assinaturas tenham lido esses 10 projetos. Duvido. 20 mil. Ora, pediram para Maria Fernanda quando pediu para assinar. Se tivesse me pedido desavisadamente, eu assinaria. Agora, ler, assinar com responsabilidade, faltou para alguns, no meu ponto de vista, faltou até mesmo uma certa lealdade intelectual. Eu faço palestra uma vez por mês no Brasil inteiro, faço discussão, me permito ir à OAB, conversar com advogados, com a sociedade, e posso dar um exemplo. Saindo de uma palestra dessa em Teresina, encontrei 8, 10 meninos e senhoras e senhores numa fila, tinha um banner contra a corrupção, um videozinho que ninguém entendia nada, mais chuvisco do que voz, e um livro para assinar esses 10 projetos. Um deles me reconheceu, doutor Cacá, vem cá, tirar uma foto e tal, me perguntaram, você vai assinar também? Eu falei, o que você está assinando? Eu estou assinando contra a corrupção. É falso, não é contra a corrupção. Falta lealdade intelectual de parte de pessoas que estão dizendo que aquela assinatura é contra a corrupção. Absolutamente não é. Falei para eles. Você está aqui diminuindo a força do habeas corpus? Está tornando a prisão preventiva obrigatória em algum tipo de crime? E expliquei. Você está instituindo o teste de integridade. Para alguns, claro. Não para todos. Não no Ministério Público, não na polícia, não na advocacia, não no Supremo Tribunal Federal. E aí, perplexos, aqueles meninos disseram, não, mas não é isso. Olha aqui, ninguém assinou. O Estado retirou a assinatura. Então, embora louvável a hipótese de um apoio popular, e claro que existe, mas eu tenho a certeza, e participo de debates por aí, infelizmente já comuniquei ao presidente e ao relator, eu tenho um compromisso do Rio, vou ter que sair mais cedo, talvez não possa ficar até o final dos debates, mas eu tenho a certeza absoluta de que as pessoas que assinaram não leram, então não me comove ter 2 milhões, me comove e me impressiona ir a cada um desses pontos que está sendo colocado. E por que eu digo isso? Que eu gostaria de contexto em que essas medidas foram apresentadas. Porque nós estamos vivendo um momento de espetacularização do processo penal. O processo penal brasileiro, que tem como base a dignidade da pessoa humana, que se distancia muito do processo penal americano, infelizmente se distancia, porque é muito melhor nas suas origens, tendo como base a dignidade da pessoa humana.
O processo penal brasileiro virou um espetáculo. Eu critico há 2 anos esse momento glorioso em que o MP e a Polícia Federal, e agora também a Receita Federal, apresentam num canal aberto de televisão quando faz a denúncia contra uma pessoa. Nem ré aquela pessoa é. Nem ainda foi aceita aquela denúncia. No entanto, por que se faz aquilo? Porque há um pré-julgamento. Joga aquele cidadão contra a população e também, de certa forma, faz acua o Poder Judiciário. O Poder Judiciário terá a coragem de não receber uma denúncia que foi 2 horas exposta com detalhes, com minúcia. Felizmente agora fizeram isso contra o ex-presidente da República e houve uma reação de certa parte da sociedade. Essa crítica eu faço há 2 longos anos, porque existe um princípio constitucional de paridade de armas. O meu cliente não pode ser exposto durante 1h30, 2 horas em TV nacional, sem que a defesa tivesse o direito de apresentar minimamente os argumentos dela. Porque o que nós temos visto é o pré-julgamento, é julgar aquele cidadão contra a sociedade e, de certa forma, repito, colocando o Poder Judiciário numa dificuldade de não julgar de acordo com aquilo que está exposto de forma ostensiva. E até mesmo, essa é uma reflexão que eu faço, senhor presidente, eu tenho visto uma crítica ao fato do Supremo Tribunal ainda não ter julgado esses processos específicos, ao contrário do que ocorre lá na 13ª Vara do Paraná, com muito mais agilidade do que aqui. Isso é óbvio, por vários motivos. Em primeiro lugar, o juiz da 13ª Vara, que é competentíssimo e sério, e trabalha muitíssimo bem, ele é um juiz que não tem distribuição para ele. Há um juiz quase de exceção, porque ele só recebe processo da Lava Jato. O princípio do juiz natural é um princípio constitucional que tem que ser seguido. Rigorosamente, há uma portaria que vem sendo reeditada, ele só trabalha com a Lava Jato. Então, nós sabemos que a competência dele, o trabalho técnico que existe ali, é muito mais fácil ter um julgamento mais rápido. Ademais, o Supremo Tribunal, eu digo, não é um apropriado, não é a feição de julgar processo criminal. Já melhorou muito. Eu acho que com a discussão do fim do foro de prerrogativa, eu sempre disse que não há nenhuma vantagem em ser julgado pelo Supremo Tribunal, porque você não tem a dupla instância. Eu sou favorável a ter um julgamento, quem tem hoje o foro seria julgado por um colegiado de 3 juízes. Um juiz poderia até julgar, mas nas medidas cautelares de prisão, de afastamento do cargo, teria que ser um colegiado de 3 juízes. Você desafogaria o Supremo Tribunal. É claro que o Supremo Tribunal, Luiz Flávio, não pode ter a rapidez, até porque o ministro Teori, que é o relator desse processo, ele tem vários outros processos e tem que ser assim. A distribuição tem que ser regular, o juiz natural tem que ser preservado, que é um direito constitucional. Então nós temos um certo jogo de parte da imprensa, dizendo, não, ali a coisa funciona, no Supremo não funciona. Não, o Supremo está tentando funcionar, saiu do plenário, agora foi para a turma. E nós temos um problema, que eu sou um crítico há 2 anos, antes praticamente sozinho, hoje felizmente tem pessoas que conversam comigo, que é o televisionamento pela TV Justiça dos processos criminais. Eu comecei a dizer isso, o processo criminal, a TV Justiça é um grande ganho para a transparência do judiciário. Mas tem que ser um ganho no processo, discutir a questão homoafetiva. Processo penal é fato e tipicidade. Você não pode perguntar para uma pessoa na Praça da Sé, você quer que condena ou que absolva o fulano de tal? Vai condenar todo mundo. Só que eles não conhecem os fatos. Há um trabalho publicado dizendo que depois da TV Justiça, os acórdãos ficaram 30% maiores. Então, esse é um outro entrave, e me parece que essa discussão entre a primeira instância, da rapidez da primeira instância, e o tanto que demora mais do Supremo, é uma falsa discussão que não poderia existir. Nós estamos vivendo um momento absolutamente rico, eu acho que por mais difícil, com essa espetacularização do processo penal, com esses excessos, porque, veja bem, porque, na minha visão, eu disse que ia pontuar aqui os motivos que eu acho que chegaram a apresentar certos pontos nesses projetos. Por que querem agora tornar a prisão preventiva possível para a hipótese de conseguir a questão patrimonial? Só conseguiram colocar isso no papel, na minha visão, porque aos poucos o processo penal passou a ser, a prisão preventiva passou a ser quase obrigatória, deixou de ser a exceção. Ora, nós vemos hoje na Lava Jato, evidentemente que a prisão preventiva não é mais a exceção. Pelo menos ela está muito longe de ser a exceção. Não só na quantidade de aplicação, como nos prazos. Nós temos um instituto valiosíssimo
para a discussão do crime organizado, que é a delação premiada, extremamente valioso, atual, que tem que ser aprofundado. Mas nós tivemos um membro do Ministério Público que no STJ, num parecer, anotou expressamente por escrito que algumas vezes as prisões eram para conseguir a delação. Isso é um escárnio. Isso é contra a dignidade da pessoa humana, é contra todas as normas constitucionais. Não é o advogado que está falando. É um parecer do Ministério Público Federal. No outro dia, a comunidade jurídica perplexa, o Conjur foi entrevistar esse procurador que disse, não, passarinho preso canta mais bonito. Está lá no Conjur. Então, veja bem, nós temos que elogiar o que deve ser elogiado, reconhecer os avanços, que são muitos e que são importantes, mas, evidentemente, nós temos que apresentar aquilo que julgamos ser os excessos. Porque se não conseguirmos fazer isso, nós seremos, do meu ponto de vista, soterrados por medidas, por exemplo, em algumas delas, como essa que é apresentada aqui para votação e que, felizmente, tem a grandeza dos senhores deputados de abrir isso para discussão da sociedade, das pessoas que têm posição diferente. Porque essas medidas, e certamente serão apresentadas pelos meus colegas com muito mais propriedade e uma questão mais técnica, eu procuro sempre ver os motivos que nos levam a chegar a esse ponto. Nós estamos num patamar civilizatório bastante razoável. Quando você vê a hipótese de apresentação, de validade, expressamente a Constituição proíbe a prova ilícita, mas a hipótese de você usar a prova ilícita, porque aí, mais do que nunca, os fins justificam qualquer meio, você vê que nós temos realmente que fazer uma discussão do nível que está sendo feita nessa casa. Outra questão que me preocupa muitíssimo, e que eu especialmente tenho trabalhado muito contra essa postura, que é a flexibilização da presunção de inocência e a antecipação das penas. Tive a honra e o prazer de assinar a ação direta de constitucionalidade 43 no Supremo Tribunal Federal, que começou a julgar há mais ou menos 20 dias e que deve continuar a ser julgada agora na quarta-feira, onde nós defendemos, são duas coisas distintas. As pessoas confundem um pouco quando dizem que nós queremos mudar o entendimento do Supremo Tribunal naquele habeas corpus em que ele fez uma interpretação da Constituição e não podia fazer. O Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo. Ali ele fez, sob os aplausos da população brasileira, que quer ver, e com razão, o enfrentamento da corrupção e algumas pessoas sendo presas. Só que, assim como ele fez aquela interpretação e flexibilizou a presunção de inocência ao interpretar a Constituição, e não poderia fazer, só essa casa poderia fazer. Evidentemente, amanhã, numa tarde modorrenta de quarta-feira, o Supremo poderá flexibilizar e afastar o direito de propriedade, que é um direito do mesmo patamar da presunção de inocência. Poderá afastar a expressão, a livre expressão, que todos nós tanto defendemos. Então, nós temos que preocupar muito quando existem esses excessos. Repito, o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Agora, a nossa ação direta de constitucionalidade não trata disso. Nós estamos enfrentando o artigo 283, que é a questão do trânsito em julgado, que não foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. Como sabemos que existiu uma reação muito grande, inclusive com uma enorme má-fé por parte da mídia, que veio dizer que essas ações eram para privilegiar 15 ou 20 ou 30 pessoas que seriam condenadas na Lava Jato, na realidade, felizmente, as defensorias públicas do Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, entraram como amigos curi e mostraram que, ao contrário do que se diz, sem maior cuidado em relação a essa ação direta de constitucionalidade, o que vai acontecer é que milhares e milhares e milhares de pessoas desassistidas nesse país irão começar a ir em momento indevido, sem culpa formada para a cadeia. Essa é a realidade que foi mostrada pelas defensorias públicas. E é interessante notar que os dados da defensoria impressionam que em habeas corpus, em recursos especiais do STJ, chega a haver modificação de 54% das decisões criminais. Por isso, eu até defendi no Supremo uma medida subsidiária, uma solução subsidiária. Se entendermos que, como existe agora a repercussão geral no recurso extraordinário, então o Supremo Tribunal não vai enfrentar, embora eu entenda
que na matéria de liberdade há sim repercussão geral antecipadamente em todos os casos, mas vamos partir do pressuposto que não, então o Supremo não vai enfrentar o recurso extraordinário, pelo menos que se enfrente no Superior Tribunal de Justiça, nos recursos especiais, para que possa haver, inclusive, uma uniformização dessa questão tão cara às pessoas que é a liberdade. Então eu entendo que essa discussão que se dá no Supremo hoje é de extrema relevância. E foi muito bom que a Defensoria Pública viesse postar-se ao lado da defesa para dizer, não, alto lá. Não é porque 15 ou 20 ou 30 pessoas poderosas irão para a cadeia que isso vai fazer com que passe a valer e destruir um princípio tão duramente conquistado. Eu escrevi um artigo há 20 anos atrás, que penso que infelizmente ainda está atual, que a pessoa quando está em casa, às vezes com dificuldade pessoal, financeira, familiar, o que seja, e vê na televisão sendo preso ou um político, ou um artista poderoso, ou um empresário poderoso, ele veste a máscara da hipocrisia, não quer saber se a esse cidadão foram dados os direitos individuais, as garantias individuais, o devido processo legal, ele tem um regozijo íntimo, quase que uma vingança pessoal, e deixa com que esse cidadão passe pelos maiores absurdos. Mas, como diz o poeta, a vida dá, nega e tira. Uma hora isso pode bater nele, ou bater em alguém ligado a ele, aí ele veste a máscara da constitucionalidade, do devido processo legal, da necessidade de manter os direitos e garantias individuais. Não é muito o que nós queremos, não é muito aquilo pelo qual nós brigamos, mas acho que é fundamental. É a preservação da Constituição, a preservação das garantias individuais, é o enfrentamento rígido à corrupção como um todo, não só a corrupção, mas o enfrentamento da criminalidade como um todo, para que o país possa ter um momento melhor. E nesse ponto eu presto os meus elogios ao excelente trabalho que é feito pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. Acho que a Polícia Federal tem um poder de investigação que é admirável e respeitado, e eu sempre cumprimento, acho inclusive que eles é que deveriam estar à frente das investigações, porque tem a competência específica para tal, e é o Poder Judiciário, seja o juiz de primeiro grau, seja o Supremo Tribunal, que como é um tribunal que tem muito mais uma feição constitucional, demora mais, mas que cumpre com dignidade a sua função. Agora, nós advogados temos a obrigação, nós operadores de direito, temos o dever, e qualquer cidadão tem, até com certo prazer, quando tem possibilidade de falar, a obrigação de dizer, vamos fazer esse enfrentamento, mas vamos fazer com respeito às garantias individuais. Não vamos, em maneira alguma, permitir o retrocesso da prova ilícita. Não vamos permitir a prisão obrigatória agora por escrito. Não vamos permitir esse teste fascista de integridade. Ou seja, não vamos dar um passo atrás. Há uma poesia que eu gosto muito, presidente, para terminar, que diz que como alcançar a utopia? A utopia é como o horizonte. Você dá 10 passos para alcançar o horizonte e ele se afasta 10. Você dá 15 passos ou 20 passos e ele se afasta 15 ou 20. Então, se você nunca chegar lá, para que serve a utopia? A utopia serve para isso, serve para caminhar. E eu espero estar caminhando junto com os representantes do povo brasileiro. É uma honra para mim estar aqui nessa casa.